Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu queria já falar para os irmãos que eu estou bem nervosa, então desculpa aí qualquer coisa. Eu queria convidar os irmãos para começar com uma oração. Senhor, meu Deus de misericórdia, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui na Tua casa hoje, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui com cada um dos meus irmãos, Senhor, que têm recebido muito de Ti, Senhor. Senhor, meu Deus de misericórdia, Senhor, que não seja, Senhor, a minha boca falando, Senhor, mas que seja o Senhor na direção dessas palavras, Senhor, em nome de Jesus, amém. Hoje eu agradeço, eu começo já agradecendo a Deus por sua misericórdia, por sua grandeza e sobre todas as coisas. Eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui para falar do amor de Deus, de um Deus que Ele é justiça, mas que Ele também é amor e é milagres. Eu agradeço por tudo. Eu tenho vivido muitos milagres da parte de Deus e não é para que eu seja vista, é para que eu seja diminuída e para que Cristo seja visto em mim. A imagem dele tem que se refletir em cada um de nós, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Eu vou contar hoje sobre uma grande bênção que eu recebi há 13 anos, da qual eu contemplo até hoje a beleza dela, todos os dias. Todo dia que eu acordo, eu agradeço pela vida da minha bênção. E por falar em milagre, eu vou começar desse milagre, porque é um grande milagre na minha vida. Aos 23 anos, eu tinha uma vida totalmente destruída. Eu tinha acabado de sair da prisão. Eu não conseguia emprego e eu tinha 3 filhas. Quando eu descobri, eu estava grávida, novamente. Eu já vivia perdida e eu me desesperei, eu não sabia o que fazer. Aí eu resolvi, glória a Deus, aleluia, eu resolvi comprar um remédio e eu tomei. E eu achei que tinha dado certo, mas eu continuava grávida. Então eu tive uma ideia ainda mais louca. Eu subi numa laje de 8 metros e eu decidi que eu tinha que pular dali. E a laje ela tinha 8 metros e eu cairia num barranco e mais para baixo era uma parede com muro. E veja como que o desespero e a ansiedade ela faz a gente regredir, a gente andar para trás, porque o desespero e o medo ele me cegou de tal forma que eu não conseguia ver beleza naquilo, porque um dos melhores momentos da vida de uma mulher é quando ela está grávida. E tem horas em que a gente está tão cego que a gente não consegue ver a graça de Deus nas coisas. E eu bolei o plano infalível, igual do Cebolinha. Eu bolei lá meu plano infalível. E eu caí de pé, feito um gato, de 8 metros, uma queda livre. A dor foi tão forte, tão intensa, que até meus pensamentos pararam naquela hora. Eu não conseguia pensar em nada. E eu fiquei ali por instantes, e aí eu fui deitando lentamente, de bruço. Quando eu voltei a pensar, parecia que alguém estava cantando uma música do grupo El Cubo, que fala assim, pode um milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. E naquela hora que eu caí ali no chão, eu coloquei a mão para me ver se o bebê já tinha saído. E nada tinha acontecido. A vila que eu morava parou para ver o que tinha acontecido ali. Chamaram um monte de viatura, veio o bombeiro, veio o SAMU. Minha família e os vizinhos estavam todos loucos, preocupados com o que tinha acontecido. Muitos achavam que eu já tinha morrido. E eu cheguei lá no pronto-socorro. E uma garota tinha caído de uma laje de 2 metros. E ela estava toda quebrada. E o médico perguntou se aquela moça ela tinha caído da laje de 8 metros. E eles responderam que não. E explicaram a história dela, que ela tinha caído apenas de 2 metros. E daí o médico falou assim, então a que caiu de 8 metros, ou ela morreu, ou ela já está quase lá. E veio me ver. E, para a honra e glória de Deus, ali eu não tinha quebrado nem braço, nem perna. Aparentemente, eu estava só com o rosto ralado. E daí eu fui fazer um raio-x. E no raio-x mostrou que eu tinha quebrado um osso da coluna. Só que a pancada ela foi tão forte que o osso ele se desfez da coluna. E eu não poderia engordar, menos ainda ficar grávida.
porque se isso acontecesse, eu ia perder o movimento das pernas e eu ia ter que usar um colete durante 6 meses. A partir dali, tudo mudou, porque eu entendi que Deus tinha me dado aquele bebê. E que eu mesmo toda louca, mas eu cria que Deus ele iria me ajudar. Eu não sabia como, nem porquê, mas eu confiei. E eu fugi do hospital. Ainda com muitas dificuldades eu tive, até eu ter a minha filha. Ela nasceu com 8 meses. E ela era o bebê mais lindo que nasceu ali. Todas as minhas filhas, eu amo todas as minhas filhas, mas quando ela nasceu, ela chamava atenção. Ela era um dos bebês mais lindos daquele lugar. E ela nasceu perfeita, para a honra e glória de Deus. E com isso tudo, eu queria dizer para vocês que quando Deus ele tem propósito numa coisa, não adianta você tentar outros caminhos, outros meios, porque assim como Jonas, Jonas ele podia ter ido de boa ali, para Nínive. Deus ia preparar tudo. Ia ser difícil para ele, mas ele ia chegar lá em Nínive. Mas ele escolheu o caminho mais difícil. Eu escolhi o caminho mais difícil, porque Deus ele tinha propósito na vida da minha filha. Hoje, para a honra e glória de Deus, ela está ali sentada. Hoje ela faz 13 anos de vida e eu agradeço a Deus pela vida dela. Porque assim como Jonas ele voltou na boca do peixe, eu também voltei toda quebrada, mas ela está aqui. Porque quando Deus ele quer algo com uma pessoa, quando ele tem um projeto, nada muda os planos de Deus, nada pode mudar as promessas que Deus tem na nossa vida. Eu fui lá e eu tentei abortar de várias maneiras. Eu tentei o remédio, eu tentei pular da laje, e daí para lá veio vindo mais muitas coisas. Só que ali Deus tinha um plano, ele tinha um projeto com ela. Eu não sei qual vai ser o trabalhar de Deus na vida dela, mas eu creio que Deus tem algo em especial com ela, porque senão ele não teria lutado pela vida dela e ela não estaria aqui. Então, creio que venceu. Eu queria ler uma palavra em Provérbios 1,16. Do homem são as preparações, mas do Senhor são as respostas da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia do Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Glória a Deus, somente até aí. Quando Deus ele tem um projeto na vida de uma pessoa, nada que a gente possa fazer vai parar. Eu vivi muitos milagres da parte de Deus, porque Deus ele me deu muitas coisas no decorrer da minha vida, e muitas delas as pessoas diziam assim para mim: para, você não vai conseguir, para que você quer isso? Eu tinha o sonho de estudar teologia, mas eu não conhecia nada sobre Deus ainda, e muitas pessoas olhavam para mim e falavam assim: para que você quer estudar teologia? Você vai fazer isso para quem é que vai acreditar, quem vai te credibilizar? Mas eu usei esse obstáculo como um degrau, para que eu pudesse galgar mais uma coisa. Eu consegui, porque eu me apeguei a Deus. Deus podia me dar, as pessoas não podiam me dar nada, mas Deus ele pode dar todas as coisas. Cada um dos meus filhos foi grandes provas para que eu tivesse eles. A minha primeira filha eu tomei veneno de rato. E mesmo assim, hoje ela tem 20 anos. Por quê? Porque Deus ele sabe das coisas. Às vezes você está lá atrás e você pensa assim, mas para que eu vou ter isso aqui? Por quê? Eu não quero. Só que quando é uma bênção de Deus, não adianta você lutar contra. Aquilo vai ser seu, é para você. E Deus ele dá condições para que supra todas as necessidades. Eu nunca passei dificuldades que eu não pudesse suprir das minhas filhas. Foi uma vida difícil? Sim, foi difícil. Só que quando eu coloquei Deus nos meus caminhos, as coisas continuaram difíceis, sim, mas quando a gente passa com Deus é diferente. Quando você passa com Deus é mais fácil, você tem um amigo com quem você pode contar. Quando eu coloquei Deus na história, tudo mudou. Quando eu fui ter a Melissa, eu estava com 8 meses e meio. Eu não tinha nada e eu estava super envergonhada, porque eu pensava, não é novidade nenhuma eu ter mais um filho, já são 7. E eu fiquei envergonhada até de vir para a casa de Deus. Aí eu ajoelhei e falei, vou conversar com o Senhor, porque se Ele me deu, Ele vai me dar uma direção por onde eu vou. E quando a Melissa, ela completou 8 meses e meio, aqui mesmo nessa casa, fizeram uma festa tão linda, onde eu me senti maravilhada pelo carinho que cada um teve comigo e com ela. Até hoje, eu comprei para a Melissa 2 pacotes de fralda, porque Deus supriu as necessidades até aqui.
coisas incríveis têm acontecido na minha vida a partir do dia que eu estava aqui. Eu queria ainda deixar uma palavra em Números 23, 19. Glória a Deus, aleluias. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não... Porventura, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi um mandado para abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Quando a mão de Deus está estendida para nos abençoar, ninguém pode tirar a mão de Deus sobre a nossa vida, porque a bênção de Deus ela é incrível. Aqui a gente vai ver que Balaão ele recebeu uma ordem grande, ele recebeu uma ordem do rei, para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. E mesmo assim ele não fez, porque ele não podia amaldiçoar alguém que Deus tinha abençoado. Nós estamos todos aqui, debaixo da mão de Deus. E aqui a gente vai ver que ele foi pago para amaldiçoar aquele povo. E ele teve que ir lá e abençoar. Quando que Deus ele tem algo para a gente, não adianta outras pessoas vir e querer tomar de você no caminho, porque é seu. E ela vai ter que ainda dividir o dela com você. Os seus inimigos vão ter que te abençoar. Porque até aí, Balaque e Balaão, eles eram inimigos do povo de Deus. Mas Deus mudou tudo, transformou tudo em favor do povo dele. Quando Deus tem algo para a nossa vida, Ele transforma tudo. Essa semana eu fui no emprego. E tudo era para não. Eu não tenho título de eleitor. Devido a já ter sido presa, eu não tenho atestado de antecedentes. Porque eu deixei de pagar algumas multas que eu tinha que pagar para que eu pudesse ter esses documentos. E quando, caso os irmãos não sabem, né? Quando que a gente é preso, o primeiro direito que é tirado da gente é o direito de votar, porque eles estipulam que você só é cidadão se você votar. E foi me tirado esse direito. E eu fui nesse emprego porque eu criei que era uma porta aberta por Deus. E quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. E quando eu cheguei lá, aí eu tentei num dia tirar o atestado de antecedentes e ele não saiu. E eu só poderia trabalhar nesse lugar se eu tivesse o atestado de antecedentes. No outro dia eu vim na oração de manhã e eu coloquei aquilo na mão de Deus. Se fosse da vontade dele, tudo bem. Mas se não fosse, também tudo bem. Mas eu queria aquilo e Deus conhecia meu sonho. Eu queria aquilo para mim. E quando eu cheguei no ganha-tempo, de manhã ainda, eu saí daqui da oração e fui no ganha-tempo, saiu lá meu atestado de antecedentes dizendo que eu não tinha nenhum tipo de processo contra mim até aquela data. Então, eu provo todos os dias da minha vida de um Deus que muda a história, que muda, que transforma, que pode fazer... Glória a Deus, aleluias. Que pode fazer do impossível algo possível. Eu não tive o privilégio de nascer numa família cristã. Eu sou a primeira geração de crente da minha família. E foi um motivo de muita, mas de muita alegria e satisfação quando eu vi o coral se apresentar aqui nessa casa. E eu não estava aqui, mas eu estava assistindo da minha casa. E me emocionou ver os meus filhos fazendo parte disso. E quando eu ouvi o que eles cantaram, me emocionou mais um pouco ainda, porque eu vi que a gente deve deixar um legado para os filhos da gente, e um legado em Cristo, para que eles possam crescer e discipular outros. E na música dizia assim, que as bênçãos se derrame até 1000 gerações, que a tua família e os teus filhos e os filhos dos seus filhos. E eu fiquei imaginando quão grande era bom e bom era Deus na minha vida, porque eu nunca sonhei com isso. E eu vi que isso que eu vivi foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi quando eu me entreguei de coração, quando eu me entreguei a Cristo e deixei Ele resolver a minha vida. E quando eu vi os meus filhos se derramando aqui, falando assim, que os filhos dos meus filhos foi um motivo de muita alegria para a minha vida, porque... as gerações, elas podem ser mudadas através do nome de Cristo. E a gente não deve perder essa esperança, porque eu vivo milagres todos os dias da minha vida. Eu paro para pensar, e tem um hino que fala assim, que seja grato. Todo dia eu acordo com ele na cabeça, seja grato. Mais grato a ti. Todo dia eu acordo com esse hino na cabeça, porque eu penso assim, se eu for parar para agradecer
quantas coisas Deus tem feito na minha vida, eu não vou falar outra coisa, a não ser eu agradecer, porque toda hora acontece algo novo. E tem um hino também que fala assim, ó, quantas bênçãos, digam quantas são, quem pode contar quantas bênçãos Deus tem derramado sobre cada um de nós. Então hoje eu venho aqui para falar de um Deus que Ele é um Deus de milagres, é um Deus que transforma, é um Deus que liberta, é um Deus que cura. Porque o homem não deu vida para minha filha Raila. Ele falou assim, ela vai viver, se viver, até os 2 anos. A partir daí, a gente já não tem mais nada com isso. E você nunca vai poder levar ela para casa, ela nunca vai falar, ela nunca vai andar. E hoje a Raila, ela trouxe minha família toda para a igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vivo um milagre através do milagre que Deus gerou para mim. E muitas vezes eu falava assim, Senhor, eu quero uma companheira para que possa... Eu estava tipo crente carroça, eu só vinha se alguém me puxasse. E eu falava assim, eu preciso de uma companheira que me chame todo dia para mim ir para a igreja, para que eu consiga ingressar. Só que Deus ele já tinha preparado dentro de casa uma companheira em especial para mim, que era minha filha, que todo dia me chamava para ir para a igreja, só que eu não parei para prestar atenção nela. Muitas vezes a gente reclama de tantas coisas que a gente não para para reparar quantas bênçãos a gente já tem. Porque os filhos são bênçãos. Quantas vezes a gente para reclamar com eles. Mas eles são as bênçãos que Deus deixou para a gente, são nossos presentes. Então, que cada um comece a viver os seus presentes. Porque a gente reclama muito, mas o povo do deserto, ele ficou 40 anos no deserto porque eles reclamavam muito. Então, que a gente pare de reclamar e venha viver o milagre. E que a gente não deixe que o outro, ele defina até onde chega o seu sonho. Porque muita gente definia até onde que eu podia chegar com o meu sonho. Muita gente falava para mim, você não vai conseguir, você não é nada. Eu já ouvi dizer assim, ó, você é um lixo, você não presta para nada. Só que a gente tem que aproveitar isso para que a gente possa fazer das pedras um degrau. Não para que a gente faça que o medo paralise, que as coisas nos paralise. Que Deus defina onde que moram nossos sonhos, que os nossos sonhos sejam gerados por Deus, porque Ele é um Deus de milagre. E eu agradeço a minha oportunidade.